Gente, eu quero conversar com vocês sobre Eurico Miranda. E você vai se surpreender com o que eu vou falar sobre Eurico Miranda. Vamos conversar sobre isso? Mas antes, por gentileza, lembre-se, se uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade, uma verdade dita 1000 vezes é uma verdade ainda maior e melhor. Por 1 milhão de verdades e não as fake news, como diria José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, né? E por gentileza também, like aqui no vídeo, mas like agora, não deixe para fazer no final do vídeo, que no final do vídeo você acaba esquecendo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e comente. Bom, gente, mas então, eu ontem estava assistindo aqui no YouTube mesmo, né, uma conversa entre o Mauro César Pereira e o André Rocha, né? O Mauro César Pereira, que para mim é o maior jornalista do futebol no Brasil, junto com o Paulo Vinícius Coelho, PVC, e o Paulo Calçade, né? E o André Rocha, que é meu amigo particular, né? Gente finíssima, André Rocha, né? Eles têm um programa que eles debatem, né? E o André Rocha falou uma coisa assim muito legal, muito bacana, que eu não sabia, e que foi o seguinte, sobre o Eurico Miranda. Que dizia que o Eurico Miranda antes dizia: eu quero que meus adversários se explodam, que todo mundo se ferre e tal, e etc, né? Mas quando o Fluminense estava numa situação difícil, o Eurico Miranda foi lá e ajudou o Fluminense, né? E aí perguntaram para ele: mas por que você ajudou o Fluminense, né? Olha, porque eu aprendi que aqui no futebol a gente precisa um do outro, né? Então ter um Fluminense fraco não é bom para o Vasco, né? Não é bom para o Flamengo, não é bom para ninguém. Então, se eu puder ajudar, eu vou ajudar sim, porque a gente precisa ter um Fluminense forte, né? Ou seja, ele mudou de ideia. Em vez de querer que os grandes adversários, os grandes rivais se explodam, né? Ele entendeu que era importante ter todos os rivais, né? Bem, né? Razoavelmente bem, pelo menos, para poderem disputar, né? Isso era bom para o negócio do futebol, né? E assim, foi muito legal ouvir isso. André não sabia disso, né? Que ele tinha dado essa declaração, né? E aí você chega à conclusão seguinte: o Eurico Miranda ele foi um mal para o futebol brasileiro? Foi. O Eurico Miranda ele foi um mal para o Vasco da Gama, meu clube de coração? Foi. Mas o Eurico Miranda fez coisas boas? Fez. Fez coisas boas. Por exemplo, se não tivesse Eurico Miranda, não tinha Copa do Brasil. Foi o Eurico Miranda que criou a Copa do Brasil quando ele estava lá na CBF, né? O Eurico Miranda criou vários times do Vasco bem fortes, né? O Eurico Miranda, dizem que tudo que ele combinava com os jogadores ele cumpria. Eu ouvi isso da boca do Ricardo Rocha, né? Olha, não é bem assim, eu tenho exemplos, mas parece que pelo menos na maioria das vezes ele cumpria. Então o Eurico Miranda tinha virtudes, né? Embora tivesse mais defeitos do que virtudes, mas tinha virtudes, né? Eu me deixei embrenhar muito pelo Juca Kfouri, né? Eu tinha o Juca Kfouri como um ídolo absoluto, né? Grande jornalista que ele era e que continua sendo, mas com todo o respeito ao Juca, eu acho que hoje ele é menos brilhante do que era no futebol e é mais brilhante na política, né? Mas assim, o Juca ele sempre teve um defeito, apesar de ser um profissional sério, reto, de caráter e tudo, que é o maniqueísmo dele. Ele é maniqueísta, né? Então, como ele não gostava do Eurico Miranda, qualquer coisa era pau no Eurico Miranda o tempo inteiro. Era incapaz de admitir uma coisa que o Eurico Miranda fizesse de certo, né? E eu me deixei levar por aquilo, né? Olha, o Eurico Miranda fez muita coisa errada, gente. Ele, quando o jogo não tinha luz, aí a luz voltou, ele não tirou o Vasco de campo contra o Flamengo. Eu estava no Maracanã até. Aí no ano seguinte o Vasco perdeu para o Botafogo o título, ele disse que não, aí teve que desfilar com uma caravela, foi uma vergonha, né? Teve várias coisas, vários fatos, etc. Mas ele fez coisa boa? Fez também. Então, vamos parar com esse maniqueísmo, né? As pessoas têm virtudes e têm defeitos, né? Raros, né? Que são até mesmo
Vou dizer, até mesmo Jair Messias Bolsonaro tem virtudes. Eu não sei quais são, mas tem. Pode ter certeza que tem. E o Eurico Miranda, que eu dizia que o Jair Messias Bolsonaro era o Eurico Miranda da política, né? Eu me arrependo de dizer isso. O Eurico Miranda era melhor do que o Jair Messias Bolsonaro. Mas mesmo o próprio Bolsonaro tem alguma virtude. Não é possível que não tenha. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, né? E se você puder, dá uma olhada na descrição desse vídeo.